A história do feminismo. Primeiramente, o que é o feminismo? O feminismo é um movimento que combate a desigualdade entre homens e mulheres em todos os seus aspectos, ou seja, a nível social, político e econômico. Simples assim, o feminismo não reivindica privilégios ou vantagens para as mulheres, como o senso comum nos diz, mas sim a igualdade de direitos entre os dois gêneros. É muito importante ter conhecimento do conceito da história em geral do movimento feminista antes de formar uma opinião sobre ele e sair fazendo críticas. Bom, sobre o conceito já comentamos aqui, vamos à história então. Como tudo começou? Para facilitar o estudo e a compreensão das causas e consequências da luta feminista, o movimento foi dividido em 3 ondas. A primeira onda começa na França, em meio à Revolução Francesa, com a primeira reivindicação formal pelos direitos da mulher em 1791, quando a dramaturga Olímpia de Gouges compôs a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Ela criou este documento em oposição à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em que dá para notar a discriminação contra a mulher explícita quando você sabe que homem, neste caso, eram os seres humanos merecedores de direitos em geral, ou seja, mesmo com o ideal de igualdade de direitos que os iluministas propunham neste período, essa igualdade só alcançava os homens, porque as mulheres não eram consideradas merecedoras de direitos, muito menos dos mesmos direitos que eles. Olímpia dizia que a mulher nasce livre e permanece igual ao homem em direitos, e que, então, as distinções sociais só podem ser fundamentadas no interesse comum. Foi guilhotinada em 1793, julgada por ter querido ser homem e ter esquecido as virtudes próprias de seu sexo. Nessa onda, as principais reivindicações foram a do direito à educação, à posse de propriedade e bens, ao divórcio, à escolha de marido ou falta dele e à escolha do próprio emprego. Teve como auge a luta sufragista pelos direitos ao voto feminino, que aconteceu em diversos países no mundo durante os quase 2 séculos da primeira onda, e continuou acontecendo, aos poucos, durante as ondas seguintes. O primeiro país a conceder o sufrágio às mulheres foi a Nova Zelândia, em 1893. Já na França, esse direito só foi alcançado em 1944, nos Estados Unidos em 1920 e no Brasil em 1932. Um século antes, em 1832, Nízia Floresta publicou seu primeiro livro, chamado Os Direitos das Mulheres e a Injustiça dos Homens. O primeiro no Brasil a lidar com a igualdade intelectual feminina, sua capacidade e direito à educação e participação na sociedade em iguais condições às do homem. Seu livro foi inspirado na obra A Vindication of the Rights of Woman, no qual a inglesa Mary Wollstonecraft, em 1792, defende que as mulheres não são naturalmente inferiores aos homens, mas sim educadas para que pareçam como tal, e sugere que ambos os sexos devem ser tratados como racionais, tal qual Catherine Macaulay argumentou 2 anos antes, dizendo que a aparente fraqueza feminina era causada por sua educação precária. Nos Estados Unidos, a jornalista e defensora dos direitos da mulher Margaret Fuller foi a primeira crítica literária de jornalismo do sexo feminino no país. Seu livro Woman in the 19th Century, publicado em 1845, é considerado o primeiro trabalho literário feminista dos Estados Unidos, além de ter sido a primeira mulher autorizada a frequentar a biblioteca de Harvard. Margaret viveu na mesma época que Elizabeth Cady Stanton, uma figura líder no movimento feminista que escreveu a Declaração de Sentimentos, considerado o grande movimento alcançando os direitos civis, sociais, políticos e religiosos das mulheres. Ela também foi presidente da Associação Nacional pelo Sufrágio Feminino por 8 anos. Enfim, a primeira onda foi a que durou mais tempo e acumulou muitas conquistas até então inimagináveis para as mulheres. Porém, com o passar dos anos, as mulheres foram percebendo que ainda havia direitos a serem requeridos, o que motivou a segunda onda, sendo que, antes dela, houve alguns eventos importantes que estabeleceram as bases para isso. A escritora francesa Simone de Beauvoir, na década de 1940, publicou o livro O Segundo Sexo e examinou a noção de que as mulheres são vistas como outras na sociedade patriarcal. Ela concluiu que a ideologia centrada no homem estava sendo aceita como uma norma e reforçada pelo desenvolvimento contínuo de mitos,
e que o fato de que as mulheres são capazes de engravidar, amamentar e menstruar não é de modo algum uma causa ou explicação válida para colocá-las como segundo sexo. A segunda onda começou nos Estados Unidos, impulsionada pelo livro A Mística Feminina, de Betty Friedan, publicada em 1963, que abordou o papel social da mulher como trabalhadora na indústria e na função de dona de casa. Foi uma reação tardia à domesticidade renovada das mulheres após a Segunda Guerra Mundial, e idealizada pela mídia da época. Em seu livro, escreve que o casamento e a maternidade não são mais um fim em si. Após um tempo, Betty se torna presidente da Organização Nacional das Mulheres, UNAW, organização que ela mesma ajudou a criar. Essa onda foi caracterizada pelo combate à falta de informação disponível sobre saúde e sexualidade feminina, a exploração da mão de obra feminina, a proibição de trabalho em certos cargos, a objetificação constante da mulher, a opressão sexual, a violência doméstica e ao estupro, que não eram considerados crime na época, sendo que a vítima era totalmente culpabilizada por ter sido violentada, e, principalmente, a naturalização de papéis de gênero e hierarquia entre os dois sexos. O ensino de que o homem era o dominante e a mulher a dominada, e que cada um tinha que se colocar no seu lugar. Obviamente, eram os homens que ditavam os lugares, entre tantos outros atos misóginos aos quais as mulheres eram submetidas todos os dias. Nos Estados Unidos, o slogan Libertação das Mulheres, criado em 1964, se tornou fundamental para todo o movimento feminista, assim como a frase "o pessoal é político", da jornalista e ativista no feminismo radical de Nova York, Carol Hennish. As mulheres saíam às ruas em protesto, gritando palavras de ordem e levantando cartazes tentando chamar a atenção e mobilizar o máximo de pessoas possíveis a fim de concretizarem suas exigências. Um dos momentos mais marcantes dessa fase do feminismo foi a simbólica queima dos sutiãs, em 68, quando mulheres se reuniram em teatro onde acontecia o concurso de Miss América para protestar contra a ditadura de beleza. No Brasil, a advogada e feminista carioca Romy Medeiros da Fonseca foi a autora do projeto do Código Civil que mudou a situação da mulher casada com o princípio de igualdade entre marido e mulher no casamento e a introdução do divórcio na legislação brasileira. Em 66, propôs a criação do Conselho Nacional de Mulheres no Brasil, mesmo durante o auge da ditadura militar aqui instalada, e assim o feminismo teve uma nova retomada no país. O movimento cresceu com vitórias legais como o Equal Pay Act, de 63, e a Lei dos Direitos Civis, de 64, para as norte-americanas. Já no Brasil, a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher foi adotada pela Assembleia Geral em 79. Foi criado também o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher em 83, e em 85 surgiu a primeira Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher. Foi no período da segunda onda que o feminismo negro e o feminismo lésbico tomaram forma, tendo seus próprios objetivos, muitas vezes apoiados por outras vertentes do feminismo. Influenciam diretamente a bandeira de liberdade, diversidade e ideal de defesa das minorias do feminismo atual. No ano de 1990, é considerado o início da terceira e, por enquanto, última onda do feminismo, que foca em assuntos já discutidos no passado e alguns assuntos inéditos. Esse enfoque é, entre outros, nos diversos tipos de violência contra as mulheres, na questão da legalização do aborto, na discriminação da mulher por sua vida sexual e na libertação de seu corpo, na representação feminina na política, que ainda é pouca, na diferença salarial entre os sexos, nas violações de direito da mulher nas comunidades indígenas, nos casamentos forçados no Oriente, na educação restrita a meninos em alguns regimes e no empoderamento feminino. Nessa onda, os corpos das mulheres têm sido usados como forma de expressão de maneira ousada, a ponto de exibirem seus seios simbolicamente em protestos contra o assédio e o abuso sexual, e contra os padrões de beleza impostos pela mídia. Enfim, no decorrer do feminismo, as mulheres adquiriram uma nova identidade, que possibilitou sua nova história. Agora têm direitos assegurados formalmente e estão inseridas nos diversos campos de atuação do mercado de trabalho. Podem viajar sozinhas, escolher quando e se querem casar, possuir bens e propriedades, viver só com a arte, estar à frente de postos de comando, frequentar instituições de ensino, vestir-se como quiserem, receber herança sendo solteiras,
votar e ser votadas, entre tantas outras conquistas proporcionadas à mulher devido à luta do movimento feminista. Isso não quer dizer que as desigualdades deixaram de existir. Elas persistem, só que de forma mais amena, já que as mulheres descobriram sua voz e agora estão exigindo que seus direitos sejam concretizados. E a explicação para tudo isso? Já diziam Jennifer B. e Amy Richards. A consciência entre as mulheres é o que causou esta mudança. E a consciência, a capacidade de abrir a mente para o fato de que a dominação masculina afeta as mulheres de nossa geração é o que precisamos. A presença do feminismo em nossas vidas é tomada e garantida. Para a nossa geração, o feminismo é como flor. Nós mal percebemos que temos isso.